Em uma publicação no site oficial do Poder Executivo, o Palácio do Planalto se referiu ao impeachment da ex-presidente Dilma como golpe. Em 2016, Dilma foi afastada do cargo após ter sido acusada de cometer crimes de obrigação fiscal, juntamente à edição de decretos que criaram gastos sem concordância do Congresso Nacional. O PSDB, diante da publicação do site do governo federal, se manifestou nas redes sociais com a seguinte mensagem: quem chama o impeachment de Dilma de golpe ataca a democracia no Brasil. O Congresso e o STF é um discurso extremista, fecha aspas. O partido entrou em uma ação na Justiça para que a expressão golpe não seja mais utilizada em meios de comunicação oficial do governo federal. Em nota, o partido finalizou que não há possibilidade de se admitir como golpe um processo de afastamento que respeitou todas as regras previstas na Constituição Federal, na Lei de número 1079/50. Paula Figueiredo para o jornalismo da Rema TV. Muito bem, aí então a história sobre a Dilma Rousseff, né, que acabou sendo impeachmentada. Arnaldo, boa noite. Começamos com você. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Só um pouquinho, Arnaldo, por favor, troca com o Moisés aí o microfone, por gentileza. Ah, é a câmera? Tá, então o Arnaldo, eu chamo o Arnaldo depois. Zezinho, vamos começar com você. Depois o Arnaldo fala. Vamos ajustar aqui a câmera, vou ver o que deu aqui, e aí depois o Arnaldo entra com o seu comentário. Zezinho, boa noite. Boa noite vocês, boa noite o telespectador, e nós vamos para o debate, né? Na verdade, o que nós estamos vendo é o seguinte: essa TV Brasil, essa EBC, era uma TV antes que primeiro era do Lula, depois passou para Bolsonaro e agora é do Lula, e eles publicam lá no site que em 2016 foi um golpe sofrido pela Dilma. Quer dizer, está usando o site do governo para fazer fake news. Eu quero ver agora onde é que está Xandão para não derrubar isso aí e tirar. É a hora agora. Se estão pegando pessoas aí que estão estão tirando plataformas, tirando alimentos da boca de muita gente. Então chegou o momento agora também de começar por lá. Se é para dar exemplo, já que é uma fake news, dizer que a Dilma não foi golpe, pelo amor de Deus. Foi o Congresso, as duas casas, mais o Judiciário, com o presidente Ricardo Lewandowski, que foi para lá, foi voltado. Ela cometeu crime, porque, na verdade, o que acontece? O impeachment ele é político e jurídico. Ele é os dois. E Dilma era um desastre. Tanto, no momento, as pessoas foram para a rua e ali o impeachment, os deputados eleitos pelo povo, foi lá, e senadores, e o judiciário ali. Depois entrou no Supremo, perdeu. Peraí, isso é golpe? Então é uma fake news aí do site do governo. Inclusive, as pessoas estão falando, você referente a Buiú, é porque Buiú é memória, eu vou classificar ele como memória. Buiú ia lá como ativista político do PSDB, subia no caminhão, fora Dilma, ladrona, roubou, a Petrobras, tudo isso. Buiú sempre falou. Então eu tenho certeza que ele hoje vai refrescar a memória dele, subir em carro de som, era vaiado, porque ele dava uma de que ele queria, que achava que o golpe, segundo ele, ia beneficiar o PSDB dele. Mas, enfim, se foi golpe, então, peraí. Então, Temer não era legítimo, então Alexandre de Moraes, que foi indicado por Temer, não vale. Já que foi um golpe, peraí, o presidente não era legítimo, porque foi um golpe. Então Alexandre de Moraes não era para ser ministro. Peraí, filho, é isso. Então o que nós estamos vendo é o seguinte: Dilma foi impeachmentada porque ela não reunia condições políticas, ela foi um fracasso, foi um desastre em várias coisas. Fez as pedaladas, tinha aquele plano de ganhar as eleições. A Petrobras, você viu como é que ficou. Então, é político e jurídico. E saiu. Então, não tem agora que ficar... No primeiro dia de discurso de Lula, ele foi falar da companheira Dilma que sofreu um golpe. Então, isso aí é brincar com a memória do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro, essa coisa de
Eu respeito, eu já falei, respeito o Estado Democrático de Direito. Agora, isso aí é um afronto à democracia. Já que estão falando de tanto de democracia, tanto de fake news, então está aí, está na hora de derrubar. Está na hora de derrubar, ainda bem que o PSDB ali se sentiu ofendido e entrou já judicialmente. Porque, pelo amor de Deus, falar que a Dilma não foi golpe é algo de torcedor, militante e apaixonado, né? Que tem muito. E aqueles também que mudam de opinião rapidamente. Tem déficit de memória e depois vou deixar a onda me levar, né? Então é isso. Esse Zezinho, ele gosta de jogar pra plateia, né? Ô Zezinho, o que tem a ver Alexandre de Moraes com Temer e o golpe da Dilma? Sim, mas não era legítimo. Nada. Tá, mas não era legítimo, não foi um golpe. Você me Peraí, então ele não poderia. Peraí. Não era legítimo. Ó, Zezinho, o governo da Dilma, Dilma Rousseff, eu conheço pessoalmente Dilma Rousseff, honestíssima. O governo dela foi um desastre. É político. Foi um desastre. O impeachment é político. O impeachment não é político, não? O impeachment é político. Não, o povo sim. foi pra rua. Não, sim, Zezinho. Foi a maior reunião de pessoas na rua. Mas aí você quer discursar pra plateia, você entra com Alexandre de Moraes, porque aí tem que questionar o Alexandre de Moraes. Olha aí, telespectador, virou comentarista, torcedor da esquerda. Tá aí. Vai lá. Arnaldo, aí, vamos lá, fica à vontade, Arnaldo, para contrapor aí o glorioso Zezinho aqui, vai. Não vou contrapor ninguém, não. Não sou de contrapor ninguém. Ah, não? Então tá bom, então dá a sua opinião. Cada doido com as suas manias, com as suas ideias. A gente tem que respeitar. Primeiramente, meu boa noite a todos os telespectadores, razão, né, da nossa audiência. Olha aí, Zezinho, eles arrumaram tantas a sua câmera. Põe o Buiú no ar aí, ó. Arrumou, até tá parecendo que você é um pouco bonito, o Arnaldo. É verdade. Capricharam ali, olha aí. Até tá. Aí tá um. A natureza. Tá um mês mais moço do que você é, viu? A natureza, ela tem conspirado a meu favor. Tá certo. Tudo obra e graça de papai e mamãe. Graças a Deus. Vamos lá. Seguimos. Agradecer o telespectador que nos dá a sua audiência, doutor Ricardo, Zezinho, Cícero, Moisés e toda a nossa técnica. Eu sempre tive uma faculdade na minha vida de, lá na frente, analisar as coisas, né, e tornar público as besteiras que eu faço na vida. Não tem, porque você só pode fazer isso em vida, que depois que você morrer não adianta nada. Tudo que o Zezinho falou a despeito do meu engajamento na questão do Fora Dilma é verdade. Ele não mentiu, assim como eu também não minto. Subi, pedi para tirar, porque eu tinha esperança de que quando caísse, caía a chapa inteira. Porque você lembra que tinha um imbróglio eleitoral onde o pessoal questionava a questão da máquina pública, né, e tudo. Então, o PSDB, do qual faço parte, eu notei ao longo desse tempo, primeiro, que é um partido incompetente. Ele conseguiu se autodestruir, tendo sido presidente desse país 2 vezes, tendo governador de São Paulo, né, que hoje é vice-presidente do Lula. Olha o tamanho da incompetência desse partido. E ele conseguiu se fragmentar. Os 2 expoentes desse partido que nós tínhamos aqui, que era o vice-prefeito Maurício Carvalho e o prefeito da cidade também, e a Mariana Carvalho, tiveram que sair do partido porque não tinham como segurar a desordem que ficou lá dentro. E eu mantém o controle do partido até hoje. Eu não entendo. Pois é, mas... Sim, mas mantém. Então pois não é, vem não, jogar para a plateia, não. Isso eu não sei se mantém ou se não mantém. Eu não discuto essas coisas, até porque... E se você não sabe, o PSDB vem com novidades. Não, pois aí, aguarde que em breve vai ter novidades. Pode o PSDB de Rondônia. Vai fundir, vai tudo. É um partido hoje que, não estou falando mal, mas todo mundo sabe, é um partido cartorial, é um partido que tem dono, e o interessante, ele não quer fazer parlamentares. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Está aí a minha dele. Agora, é lógico que eu torcia naquela época para que, caçando a chapa de Dilma, Aécio fosse o presidente, o que não deixava de ser um golpe, que eu fui ver lá na frente. Foi golpe, sim.
Aécio se fragmentou, mostrou ser uma pessoa tremendamente despreparada para poder tomar conta do país. E eu, como mineiro e como PSDBista, eu posso falar isso. Eu posso falar. Que me expulsem, que façam o que quiser, mas eu posso falar. Foi golpe. Corroboro com a sua percepção e falo. Dilma foi uma pessoa honestíssima. Não, ela é honestíssima. Não, no governo, eu estou falando. Ela é destrabalhada. Foi uma pessoa honestíssima, tanto que não tem nada contra ela. O problema é que ela não era política. Aquilo ali foi o poste que o Lula pegou e colocou. E detalhe, a Dilma fez o seguinte, ela tocou Flórida, né? Ou, não vou falar o nome aqui. Conclui então, por favor. Vou concluir. Ela disse para a Polícia Federal, se virem, trabalhem, estão libertos, façam o que vocês quiserem. E a Polícia Federal começou a puxar uma penazinha, aí vinha uma galinha. Puxou outra pena, vinha um avestruz. O Cunha lá, Eduardo Cunha, como é que era o nome do cara? Eduardo Cunha, né? É. Um sem vergonha. Um ladrão, safado, corrupto. Começou. Mas ele tinha legitimidade para o impeachment? Legitimidade qualquer um que foi eleito tem. Então pronto. Então pronto, agora... Não tem o que questionar. Mas por quê? Então, você... O problema seu é o seguinte, você muda para os seus interesses. Mas eu não mudo. Que interesse? Eu tô ganhando... Você falou que tinha interesse do seu PSDB. Mas que interesse? Que interesse eu tenho que ganhar com isso? Sim, mas você disse que queria que... Mas logo no início, fui pra rua. Então, acreditando... Foi pra rua visando o Aécio Neves, mas o tiro saiu pela culatra. Então Saiu no Michel Temer. Exatamente, porque o PMDB, o seu PMDB... Olha aí. O seu PMDB, Zezinho, do Zezinho, que é a maior prostituta da política nacional, o PMDB é prostituta. Né? Pagou, levou. Ainda bem que não existe mais. Ele armou essa petição, o Temer ficou naquela articulando, e o PMDB, na verdade, quem deu o golpe em Dilma foi o PMDB. E o sem vergonha lá. Conclui, Bruno. Do Eduardo. Você foi ativista, você pintou a cara de verde e amarelo. Você foi pra rua, Eduardo Cunha era filiado em qual partido? Que é bandidão. Bora, Buiú. Frota, sua vez, boa Eduardo noite. Cunha é filiado do PMDB, rapaz, aquele bandido. Vamos lá, Frota. Se deixar o Buiú, prepara a vinheta do programa aí para avisar o povo que vai ter o programa dele, que daí ele fala a noite inteira. Vamos lá. Boa noite, Cícero. Boa noite essa bancada que hoje nos dá o prazer aí da presença, o Arnaldo Buiú, Moisés Cruz e o Zezinho. E ao nosso telespectador, que mais uma vez nos prestigia nessa sexta-feira com a sua audiência. Eu me lembro, Buiú, de uma frase que há alguns anos atrás eu fui lá no estabelecimento dele comer aquela picanha maravilhosa que o Buiú prepara muito bem. Bom feijoeiro. E ele falou o seguinte, ele falou, Frota, o PT ele é um câncer para o país e o PMDB é a metástase. Eu nunca esqueci dessa fala. Você lembra que eu falei isso? Lembro. E eu continuo dizendo a mesma coisa. Eu nunca esqueci essa fala. Mas, vamos lá. Só que o câncer hoje tem cura. Acaba com todo essa mundo. Questão aí da Dilma Rousseff, foi golpe. Não tem nada de golpe, não. Ela se submeteu a todo o procedimento, como o Zezinho falou, político e jurídico. Todo o processo. Né? O processo de impeachment, essa lei foi criada para punir e responsabilizar presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado, ministros do STF e governadores. Prefeitos então, assim, existe um processo criterioso, existe um juízo de admissibilidade que passa primeiro pela Câmara Federal, posteriormente pelas comissões especiais e, por último, quem vai dar o veredicto é o Senado Federal. Então, houve todo um procedimento, houve o crime, que foram as pedaladas fiscais, que foram a afronta, que foram as violações à própria lei orçamentária. Então, todas as manobras que o governo Dilma Rousseff fez com as contas públicas fizeram com que houvesse essa punição, que foi a perda do mandato. Então, não existe golpe. Golpe é essas pessoas usarem esse termo de forma leviana para querer justificar aquilo que foi feito no passado tenebroso pelo Partido dos Trabalhadores, que é a verdadeira espúria do nosso país. O senhor sabe de alguma condenação que a Dilma tenha?
Sei, o impeachment. Isso É um não é processo, condenação, isso é um é um- julgamento político. Estou Exatamente. falando de condenação Foi criminal. condenada com a perda do mandato. Não, mas ela foi condenada por cometer eu algum tô falando dolo, de alguma política. coisa? Aqui a gente está discutindo a questão do impeachment Buiu, dela. o impeachment, eu já falei, ele é A questão político e política jurídico, Buiu. Então ela foi foi golpe. punida. Ela foi foi golpe. punida. Um bando de bandido tirou a mulher de lá, pô. E eu Um monte caí de nessa. bandido, então Um você fundamento- faz um parte desde que fundamento. você foi pra rua. Eu ajudei. Um fundamento que se houvesse alguma coisa irregular, por que o STF não interferiu? Por que eles não se manifestaram? Já Eu que ajudei, houve... eu Não, fui na onda dos bandidos. Transcorreu tudo de acordo com a lei e ela foi punida pela perda do mandato. Não. Muito bem, Moisés, sua vez, boa noite. Boa noite, Cícero. Boa noite, Zezinho, Ricardo Frota, Buiú, aos nossos telespectadores. Agradeço ao nosso Deus por mais uma semana. Agradeço ao Zezinho pelo convite. E aproveitar aqui e já mandar um abraço pro Afonso, que é meu padrasto, o meu vizinho, o Celso. Celso e o Elias, sou da família. Forte abraço. Rapaz, eu rio muito aqui. Eu tô aqui me acabando de rir, até o Zezinho riu. O Buiú disse que a saída da Dilma foi um bando de bandidos que foram tirar a Dilma. Que foram pra rua. Aí ele na rua. Na rua, não. Meu Deus do céu. Já dá Eu pra entender falei isso, lá dentro telespectador? do Senado, Um do bando de Supremo. bandidos tiraram a Dilma. E Mas foi vamos lá. mesmo. Eu só quero fazer uma correção ao Buiú, quando o Buiú disse que o PMDB é uma prostituta. Não tem mais prostituta, não. O nome agora é profissional do sexo. Como é que é? Não. Agora o nome Mas na política, não, mas pô. é profissional do sexo agora, não é mais prostituta. Eu não tenho nada contra essa. Essas são mais honestas que aqueles que estão Com lá. o tempo o nome vai mudando, né? Eu quero dizer que Você não lembra? Até que o pessoal Sim, fala sim. assim, agora eu vou votar nos filhos delas. Eu lembro. Não, Ei. como é que é? Eu vou votar Mas, Buiú, nelas, tu me não vou atrapalha de votar mais nos raciocínio, filhos. Buiú. Deixa eu aqui falar. Eu concordo com o Zezinho. Quando o Zezinho diz, vamos lá, vamos dizer que o Michel Temer é ilegítimo e que houve um golpe. Todos os atos de Michel Temer não valem nada. Inclusive a nomeação do Alexandre de Moraes. Que todo mundo hoje está adorando. Que todo mundo adora. Que- Então você que é petista, você que é de esquerda e que fica aí aplaudindo, dizendo que é golpe, o teu Alexandre de Moraes é um impostor. Ele não tem valor nenhum. Porque quando algo que nasce errado, todos os atos produzidos desse disco que nasceu errado não tem valor legal. Não tem valor jurídico. Então, agora, pessoal, é claro que é falácia, né? Um processo que foi presidido pelo Lewandowski, que é um esquerdista de primeira. Foi só o último. Que O Lewandowski presidiu todo o impeachment da Dilma. Agora, o PT é assim, pessoal. O PT está navegando numa onda onde ele pode falar o que quiser. A imprensa não reprime. A imprensa está a mil maravilha com o PT. Está tudo bacana. Juízes não reprimem. Ninguém solta nota. Não tem senadores. O Pacheco não soltou uma nota. Ninguém soltou nada para dizer, olha, respeite o processo que transcorreu aqui, acompanhado pelo presidente da Suprema Corte, que na época era Ricardo Lewandowski, petista de carteirinha, acompanhou, fatiou lá a Constituição, Salvou né? a Dilma Para ainda. salvar a Dilma, fatiou, Salvou. rasgou a Constituição para salvar a Dilma. Pra deixar ela Elegível, porque a lei do impeachment disse que ela perderia os direitos políticos. Ela não perdeu. Então ele disse assim, olha, eu não vou te torar no meio, não, vou te dar uma chance. Dar um golpe. Agora, pessoal, falar que isso é golpe. O Senado, cadê vocês, senadores? Vocês não têm vergonha? Vocês estão vendo o que eles estão falando de vocês? Chamaram vocês de golpistas, porque isso foi feito pelo Senado. Não. Isso passou pela Câmara. Então vocês não têm vergonha. Passou pelo Congresso, pelo Judiciário. Pelo Judiciário, pelo STF, por todo mundo. Vocês vão ficar caladinhos? Então vocês estão respaldando o que eles falam, né? Vocês são iguais.